Então, agora... Peraí, que ele está atendendo o telefone, é o Papa. Deve ter ligado para ele. Ele teve de verdade com o Papa, gente. Ele vai contar para vocês. O Rafael Procópio. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Eu creio, de repente, a maioria aqui não me conheça. Alguém já viu algum vídeo meu na internet, acompanha? Bacana, legal. É estranho, né? Ela me apresentou aqui como professor de matemática, youtuber e amigo do Papa, né? É uma história muito louca, porque eu nunca, desde que eu nasci, assim, eu sou nascido e criado numa favela do Rio de Janeiro. Eu sou do Fumacê, que fica em Realengo, na Avenida Brasil, ali e tal, né? Então, a criação de uma pessoa que nasce nesse ambiente, né, com muita violência, onde não se tem muita perspectiva. Eu nunca na minha vida pensei um dia estar no Vaticano, ao lado do Papa Francisco, como único brasileiro e único professor a estar lá conversando sobre rumos para a paz mundial através da educação. É um troço muito louco, né? Quem tiver interesse, aí ficou curioso, se for ao YouTube, lá no meu canal, chama Matemática Rio. Se colocar Rafael Procópio e Papa, tem um vídeo todo lá. Eu tirei até uma onda com a cara do Papa, né? Descobri que ele era argentino, né? E gosta de futebol. Aí eu falei, pô, eu não posso perder a oportunidade. Eu falei, vem cá, seu Papa. Eu fiz uma pergunta toda séria para ele, e no final falei assim, é verdade que na Copa de 86, a mão do Maradona foi a mão de Deus mesmo? Aí ele virou para mim, eu tenho outra pergunta para você, cachaça é água? Aí eu, por causa da música, eu falei, não, cachaça não é água não. No final da apresentação, ele veio até mim assim e falou, Rafael, você tinha que ter dito que cachaça é água. Eu acho que ele estava querendo dar uma entornada. É água, eu posso beber, né? Mas é muito louco, né? Porque a gente vê como a educação, como a internet dá voz a pessoas que de outra forma não teriam essa voz. Eu, como falei, né, sou nascido e criado num ambiente muito complicado, onde não se tem muita perspectiva. Eu tenho uma foto na minha casa que eu estou de mãos dadas com 2 meninos, e os 2, do meu lado esquerdo e do meu lado direito, os 2 morreram. Eu sou um dos poucos sobreviventes do pessoal que estudou comigo na educação infantil, né, ensino fundamental. Eu tenho poucos amigos que sobreviveram a essa vida, né, complicada em que se tem um traficante como um grande exemplo de pessoa bem-sucedida. E o que eu tento passar para a galera o tempo todo, até hoje eu moro lá, né, em Realengo, faço questão de ficar lá e tal. Acho legal passar pelo exemplo essa história de que, não, você pode vencer também através da educação, né? E foi o que eu fiz, porque eu tive muita sorte também na minha vida em ter nascido na família que eu nasci. Apesar de sermos da favela, meu pai e minha mãe sempre me estimularam. E eu também tinha uma mentalidade diferente, né? Porque desde que eu me entendo por gente com 3, 4 anos de idade, eu lembro de gostar de matemática. O título do meu livro é Sou Péssimo em Matemática, mas é puro caô, porque eu nunca fui péssimo em matemática. Isso aqui, é claro, para a pessoa que passar na livraria, fala, caramba, eu sou péssimo, né? Mas a família que eu nasci foi muita sorte. Você não escolhe onde você nasce, né? E eu tive 2 pessoas, especialmente, na minha vida, que me inspiraram muito. Essa palavra inspiração, para mim, é uma palavra fundamental, que é você, através do exemplo, conseguir atingir as pessoas. Meus 2 avós, tanto paterno quanto materno, foram pessoas importantíssimas na minha vida. O pai da minha mãe, seu Didi, não é o Didi Mocó, é o seu Edivaldo, cara simples, mal sabia ler e escrever, mas ele trabalhava numa banca de jornal, ele era o jornaleiro da banca, lá em Padre Miguel. E aí ele, sabendo que eu era uma pessoa muito curiosa, que gostava de saber o porquê das coisas e tal, ele sempre trazia da banca para o apartamento dele revistas, jornais. O primeiro contato que eu tive com um livro, que eu fui conhecer quem era Machado de Assis, Lima Barreto, os principais autores brasileiros, foi por causa do meu avô, que ele fazia uma coleção lá que tinha no jornal, não sei se era o Dia ou se era o Extra, que tinha uns selos. Você juntava o selo, trocava por atlas, por livros, era fantástico. Aí eu conheci um monte de autor, lia aqueles livros, devorava, falava, caramba, tem um mundo todo aqui, que é muito maior que essa favela onde eu nasci aqui, no Fumacê, né? Foi aí que eu descobri o mundo, ao analisar os atlas, os livros, né? Isso é muito legal, porque aguça a curiosidade da criança. Eu era uma criança muito curiosa.
Então, meu avô materno, ele me estimulou muito a ler, a me tornar um leitor voraz. Eu leio de tudo. Hoje em dia estou até um pouco meio bitolado, porque eu estou só lendo sobre matemática. Não tem jeito, né? A gente gosta, eu amo aquilo que eu faço, então eu leio muito de matemática, pouco me sobra tempo para ler sobre outras coisas, mas tenho que mudar isso. E o meu outro avô paterno, seu Adalberto, desde que eu me lembro como ser humano também, ele era o síndico do prédio que a gente morava, que era o Bloco 20, que o Fumacê é uma favela que tem um monte de prédio, da Coab, né? Aí a galera foi fazendo ali uns becos e tal, virou favela, veio boca de fumo, complicou a situação. Mas o meu avô era o síndico do prédio e o Bloco 20 era o prédio mais bonito dentro da favela. Ele cuidava daquele prédio melhor que até a própria casa dele. E eu lembro de eu acordando de manhãzinha assim, pequenininho, 5 anos de idade, aí eu ia ao banheiro, que a gente morava na casa da minha avó, meu pai não tinha onde morar, né? Engravidou a minha mãe, não tinha condição. Eu fui um produto que não foi planejado. Mas aí eu acordava de manhã, bem de madrugada, para ir ao banheiro, estava o meu avô lá, 4 horas da manhã, fazendo café e escrevendo. Ele tinha um caderno, todo surrado o caderno dele, ele ficava escrevendo lá, todo dia. Eu ficava, caraca, que meu avô tanto escreve, né? Ele dizia assim, não, eu estou escrevendo aqui um livro, só que ninguém pode ler, só pode ler esse livro quando eu morrer. Eu falava, caraca, eu fiquei mais curioso ainda, né? E aí, mas assim, mesmo sem ler aquele livro, meu avô, por ser o síndico do prédio, ele ficava o tempo todo anotando, fazendo a contabilidade do prédio. Ele anotava, ele era uma pessoa muito organizada. E ele ficava lá anotando. E eu ficava embasbacado com a letra dele, né? Ele tinha uma caligrafia que ele desenhava, cada letra assim, com todo cuidado, né? E depois que ele morreu, eu peguei o caderno dele, né, que ele escrevia como livro, eu descobri que ele estava escrevendo a biografia da família inteira, da família Procópio, né, que ele tinha tanto orgulho desse sobrenome, e que agora, perdão pela emoção, agora eu consigo levar o nome da minha família para o mundo inteiro. Eu não consigo... Obrigado. Eu lembro do meu avô, eu não consigo me conter muitas vezes. E aí, eu observando ele escrevendo, tal, desenhando a letra, eu ficava curioso naquilo, eu também pegava, fazia igual a ele, né? Então, era o exemplo que ele me passava. E aí, eu ficava criando redações, eu escrevia, eu ficava achando que eu escrevia livros, né? Fazia meu diário, escrevia sobre a minha história, o que eu fazia no dia. Hoje eu fui para a escola, hoje eu estudei tal coisa, mas era muito maneiro, né? Porque, de outra maneira, talvez eu não tivesse esse estímulo para escrever. E eu sempre gostei muito de escrever. Eu criava música, eram músicas terríveis, né? Mas eu criava. Tá lá até hoje, eu tento cantar, aí minha mulher fica me zoando, né? Isso é música? Eu falo, eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos. Mas E o meu avô paterno, então, ele me estimulou a escrever, né? Se não fosse por ele, talvez esse livro nunca tivesse existido, né? E é um livro que conta muito da minha trajetória também. Eu criei um personagem num livro chamado Carlos Frederico, porque eu tenho um livro de matemática que todo mundo deve conhecer, né? Que eu ia falar sou péssimo em matemática, mas esse vocês estão conhecendo agora. É o Malbataan, que é o homem que calculava. E ele conta, ele explica de matemática, muita coisa de aritmética, contando uma historinha de um viajante que está no deserto, tal, é muito maneiro. E meu sonho era escrever um livro parecido com o livro do Malbataan, né? Então eu falei, a HarperCollins me convidou a escrever Eu Sou Péssimo em Matemática. Na hora eu aceitei, né? Um grande sonho escrever um livro, ter um livro publicado. E eu falei, tem que ter um conceitozinho literário no livro. E não teve outra. Eu criei um personagem chamado Carlos Frederico. Quem gosta de matemática já vai sacar quem é o Carlos Frederico. Tem um matemático muito famoso chamado Carl Friedrich Gauss, que é chamado de príncipe da matemática. E eu criei o Carlos Frederico baseado em mim, né? Na minha história. O cara, inclusive do Fumacê, que gosta de matemática, vai para a escola, e ele tem um estímulo de uma menina que ele gosta, tal. E também foi a maneira como eu decidi ser professor, né? Estava no ensino médio, e aí veio uma menina que eu gostava, falou, Procópio, eu estou com dificuldade em matemática. Eu falei, é agora. Aí, estou com dificuldade, me ensina fórmula de Bhaskara. Eu falei, Aí ensinei e tal. Na semana seguinte, o professor veio com a nota, eu tirei 9, e ela tirou 9,5. A nota dela foi maior que a minha, eu vacilei nos sinais ali. Eu, caraca, maluco, ela falou que ia tirar 0 na prova, né? Não sabia nada. Eu intervi ali, ensinei, ela conseguiu uma nota alta em matemática. Aí eu queria ter aquela sensação, né?
multiplicada por não sei quanto. E aí, quando ela veio, ai, Procópio, muito obrigado. Eu falei, me abraça aqui. E agora? Mas não foi. Eu era muito tímido, sou até hoje. Pode não parecer, mas eu sou. Não rolou. Mas ela é minha amiga até hoje. E aí também uma coisa que marcou muito. Aí, naquela hora eu falei assim, caramba, quero ser professor. Falei, pai, eu já sei o que eu quero ser professor. Ele, tem certeza? Professor ganha mal, professor isso, professor aquilo. Acho que ele falou assim, pô, o Rafael vai ser o rico da família, né? Cara inteligentão, só tira 10, não sei o quê. Aí ele não queria que eu fosse professor, não deixou. Fiquei 1 ano sem estudar, não fui ser professor. Aí eu falei, pai, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Até que eu consegui convertê-lo e ele deixou fazer matemática. Quando eu comecei a dar aula, eu percebi que meu pai estava certo. Não era para ser professor, porque ninguém te prepara na faculdade, porque você vai pegar, né, nas salas de aula por aí, no mundo. Eu fui dar aula na Vila Kennedy, uma favela muito complicada também, era muito difícil, e aí eu desisti de ser professor. E aí, para poder continuar com a matemática, eu resolvi abrir um canal no YouTube, né? Antes de desistir, eu mudei de escola, fui para uma outra escola, na Vila Militar do Rio de Janeiro, chamada Rosa da Fonseca, que mudou completamente a minha vida, né? A diretora tinha uma câmera, e aí ela deixava usar com os alunos. Eu, caraca, isso é muito maneiro. Aí criei meu canal em 2010, o YouTube nem monetizava ainda. Eu falei, caramba, é agora. Criei o canal, comecei a produzir muito vídeo, e aí foi, devagarzinho, o canal foi crescendo. Até que chegou 2014, eu voltando de São Paulo, de uma palestra que eu dei, estava o Pedro Bial no avião. Na época ele apresentava o Big Brother, né? Eu, quando entrei no avião, assim, vi o Pedro Bial na primeira cadeira, eu, caraca, Bial, ele falou, Rafael Procópio? Aí eu, o quê? Você sabe meu nome? Ele, claro, pô, meu filho, quando tem dúvida em matemática, estuda pelo seu canal. Eu, caraca, que maneiro, Bial. Posso gravar você falando isso? Ele, pode. Eu fiz o vídeo, se botar lá o meu nome também, Rafael Procópio Bial, tem esse vídeo dentro do avião, eu gravando Pedro Bial falando isso para mim. Muito maneiro. E quando ele falou isso, eu lembrei de um índio da Amazônia, que em 2011, no início do meu canal ainda, colocou um comentário dizendo assim, Rafael Procópio, muito obrigado pelas aulas, eu sou um índio da Amazônia, da tribo tal, não lembro agora o nome da tribo, eu moro numa ilha, no meio do rio Amazonas, não tem luz, não tem escola aqui, mas eu quero ser engenheiro. A única forma de eu ser engenheiro é pegando um barco, navegando 3 horas pelo rio Amazonas, até chegar a uma cidade que tem um computador, e a única maneira que eu tenho para estudar matemática é pelo seu canal. Muito obrigado. Aí eu li, obrigado. Eu li esse comentário, aí aquele índio ele conseguiu inverter a lógica, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles escravizaram os índios. Naquele caso, o índio me escravizou. Porque imagina se esse índio, uma vez por semana, pega esse barco, ele vai para o lugar que tem um computador e não tem uma aula nova para ele assistir. Ele ia ficar bolado comigo, né? Tinha que ter a aula do índio. Sempre que eu me desmotivava por algum motivo, eu lembrava, tem que ter aula do índio, né? Não pode faltar aula. E aquilo me deu uma força, porque na época eu não tinha muita visualização, nada disso. Então o índio ele me deu uma força e foi essa conversa que eu tive com o Papa. Eu estava em Realengo, né? Eu lembro até hoje, dor de dente, fui ao dentista, aí meu telefone toca, Rafael, aqui é o teu gerente, porque quando você fica grande no YouTube, você fica chique, ganha um gerente, é maneiro. É teu gerente, você quer conhecer o Papa? Falei, quero. E tá bom, desligou. Estranho, né? Aí cheguei em casa, tinha um e-mail lá explicando tudo. 2 semanas depois, eu estava em Roma, dentro do Vaticano, conversando com o Papa. Né? Imagina que ela é o Papa. Oi, Papa. Ela estava assim, de frente para mim, eu estava bem do lado dele, fazendo uma piada lá e conversando um papo sério. O papo que eu conversei com ele foi assim, o que uma pessoa que nasceu na favela tem que fazer para mudar de vida, sair dessa inércia de achar que a vida é essa, ó vida, ó azar, nasci assim, vou morrer assim. O que a pessoa tem que fazer? Ele falou assim, a palavra-chave é motivação. Aí eu fico pensando, refletindo sobre isso, né? Eu não consigo motivar ninguém aqui. A motivação é um negócio intrínseco, né? Você tem que estar aberto para se motivar. O que eu consigo fazer é inspirar. Né? Pelo meu exemplo, contando um pouco da minha história, inspirar vocês. E a minha história, muita dela está aqui nesse livro. Né? Que eu espero que, mesmo que você não goste de matemática, o livro é feito para você, exatamente para você. E se você gosta de matemática, é um livro que tem muito entretenimento, tem muita coisa maneira, você pode encontrar um novo truque aqui, um novo jeito de olhar a matemática, que tem também lá no meu canal. Então eu espero ter inspirado de alguma forma vocês, e
encontrar vocês daqui a pouquinho na HarperCollins. É o stand lá no Pavilhão Azul. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Valeu.